Bom dia, pessoal, bom domingo. Vamos lá falar mais notícias do Peixão. Peço para que todos se inscrevam no canal, compartilhem, comentem, dê o like e ative o sininho. É isso aí, pessoal. Sábado bombando questões de contratação do Santos. O Santos atrás aí de reforços aí nessa janela de julho até setembro. São 5 jogadores aí que o Fábio Carille citou lá na entrevista com um Sormani. Só uma coisa que não tá batendo muito do que ele falou, né? Ele disse que o Santos estava procurando jogadores que jogam no Brasil. E os jogadores que estão sendo ventilados aí, que estão praticamente contratados, são jogadores que jogam fora do país. Talvez ele falou isso para despistar também, né? Tem essa grande questão. Então vamos começar a falar dos possíveis contratados. Vamos começar pelo goleiro Renan, né? O goleiro Renan é um goleiro que começou no Botafogo, tem 35 anos, hoje é atualmente reserva do Juventude. Talvez a vinda do Renan seja por questão de experiência dos goleiros. Agora, assim, nesse ponto até entendo, tá? E por ser um contrato até o final do ano, 6 meses, né? Se for um salário baixo, eu acho válido pela questão da experiência do goleiro. Ele foi reserva do Jefferson, jogava na época do Botafogo, ele revezava com o Jefferson, né? Porque às vezes o Jefferson ia pra seleção, e ele tinha esse revezamento. O Jefferson também, na época lá do Botafogo, se lesionou algumas vezes. E o Renan tinha essa oportunidade. Ele é jogador do Sport, na verdade, está emprestado para o Juventude. E o Juventude está querendo liberar. Mas pelo que eu vi notícias ontem, parece que Marcelo Teixeira vai vetar essa contratação, tá? Vamos aguardar aí as próximas notícias. O Santos tem Diógenes como reserva. Tem o menino Falcão. E tem o Jundi, né? Então assim, tem aquele menino novo, né, que é a grande revelação do Santos. Então tem goleiros muito novos, né, na reserva. E o Jorge não parece passar muita confiança. Ó, pelos jogos que eu vi do Jorge naquela Copa São Paulo, salvo engano 23 ou 22, né, que o Santos até perdeu pro Palmeiras, não gostei muito do goleiro, hein. Isso há bom tempo atrás. Não sei como é que tá o desenvolvimento do goleiro agora, né. Então acho que o Santos está buscando esse perfil de goleiro. Pro final do ano eu acho válido, tá? É um goleiro experiente, passagem pelo Atlético Goianiense, não é um goleiro espetacular, não, mas é um bom goleiro, assim. Goleiro para ser reserva, chega com experiência. Nesses moldes eu até entendo. Eu não vejo, assim, grandes problemas em relação a essa questão desse goleiro, tá? Outro atleta que o Santos tá praticamente certo é Billy Arce, jogador equatoriano que estava no Once Caldas da Colômbia, um jogador já bem rodado, ele tem 26 anos de idade, apesar da idade já é rodado, jogou fora do Brasil, Espanha, jogou na Inglaterra, em alguns times colombianos, né? Salvo engano, no Independente del Valle do Equador, que é um time que revela muito, um time bem organizado aí, sul-americano, já ganhou até Copa Sul-Americana, né? E o Billy Arce é um jogador, eu tava vendo o scout dele, alguns jogos, apesar de ser, ele vai ser contratado como jogador de lado de campo, que é o que o cara ele pediu, mas o Billy Arce, ele é um jogador que não é tanto assim um jogador de lado, hein? Ele é um jogador mais segundo atacante, é um jogador que vem mais por dentro, ele gosta de arriscar de fora da área, sabe bater falta. E tem umas questões que as pessoas têm falado sobre a questão extracampo, hein? Falou que ele dá muito problema na questão extracampo, o Billy Arce. Ele tinha uma proposta do Atlético Nacional, só que o Santos atravessou porque ele está livre no mercado. Ele vai chegar livre aí no mercado, sem custo de transferência, vai ter a questão das luvas, né? Mas parece que ele tem esse problema extracampo. Aí teria que a gente precisava se aprofundar mais nessa questão, né? O Santos
queira ou não queira, tem um ambiente bom entre os jogadores. Fábio Carilli é um técnico que parece ser um técnico controlador. Eu não sei se nesse ponto seria interessante. É um jogador, ele faz poucos gols, hein, por ser atacante, tá? Então, assim, eu acho que a torcida do Santos também não pode esperar muito do Billy Arce. Vai chegar uma grande contratação. Não é assim também. É um jogador que pode vir para ajudar. Desses que estão aí, o Santos tem quais jogadores de lado? Guilherme, que é o destaque do time. Tem o Wesley Patati, que oscila demais, né? Talvez por isso a contratação de jogadores de lado de campo. Tem o Otero, que vem bem, jogos vem muito bem, outros jogos não, mas é um jogador importante. E o Pedrinho, tá? Que também oscila bastante. Talvez nessa oscilação Billy se possa ser o titular do time, talvez, né? Mas não é um jogador, aquele jogador que fica espetado lá na ponta, é um jogador que vem bastante por dentro, gosta de construir por dentro, chutar de fora da área. É uma contratação que pode ajudar sim o Santos e vai vir sem custo, né? Outro jogador que o Santos está aí conversando e que praticamente está certo é Jefferson Dias, zagueiro do Deportivo Cali. É um jogador jovem, eu estava vendo os números dele, bons números para ser um zagueiro. Parece ser um jogador alto, ele é um jogador que gosta de sair jogando, não é jogador de ficar dando chutão toda hora. Mas a gente tá vendo a gente vê a nível do futebol colombiano, tá? Então a gente não sabe se o cara vai se adaptar bem no Brasil. Toda vez que um jogador sul-americano vem de lá pra cá, é difícil o cara se adaptar. Pode ocorrer que um ou outro se adapte bem rapidamente, mas não, na maioria das vezes não é assim. Então se vier, vai ser um cara para ser reserva. Isso é por causa da iminência da saída do Joaquim, que é inevitável. O Joaquim já está prestes a sair do Santos, né? Então por isso o Santos quer trazer o Jefferson Dias, mas acho, pelo que eu entendo, a princípio como reserva, hein? Tendo em vista que tem o Jair aí que está despontando bem e o Gil, né? Talvez já pro ano que vem. Eu tava vendo alguns scouts do Jefferson Dias, ele na base, ele era atacante, cara. Aí isso ele do Real Cartagena da Colômbia. Isso na base, depois puxaram ele pro profissional e colocaram ele como zagueiro. E ele se deu bem. Ou seja, é um jogador que se era atacante já tem uma intimidade maior com a bola. O Jair também era assim, né, na base. O Jair não era zagueiro, né? Ele foi recuando aí, né? Por isso que tem essa qualidade de saída de bola. Então o Jefferson Dias eu acho um bom nome pela idade. É uma aposta, mas é uma aposta que tem porte físico para zagueiro. Capaz que esse dê certo, é um bom nome para o Santos. O Jefferson Dias. E por fim, né? Léo Batistão. Léo Batistão, que teve passagem pelo Peixe em 22. Foi uma boa passagem, vamos dizer assim. Ele fez 7 gols na ocasião, né? Era titular da equipe. Só que ele pegou um time também bagunçado, né? Agora, eu vi o Batistão no estádio, jogando bola. É um jogador esforçado, ele é bom taticamente. Agora, não é um jogador espetacular, né? Da primeira vez quando ele veio, colocar aqueles vídeos do Léo Batistão jogando demais no Atlético de Madrid, aquela coisa maravilhosa. Não é assim também. É um jogador que vai ajudar na Série B? Vai ajudar na Série B, mas não tenha dúvida. Não é um centroavante, aquele jogador central. É um jogador que um jogador que gosta de flutuar aquela grande área ali, né? É um jogador que mais parecido com o Juliano. O Juliano é mais meia, mas ele é mais um meia atacante ali, um segundo atacante, o Léo Batistão, né? Se vier, vai vir ajudar. Agora tá esperando liberação do Almeria, né? O Almeria que caiu lá na Espanha com ele. Então, e fez até uma boa temporada, apesar de ter caído, né? Mas é um jogador interessante, gosta do Santos, tá nas férias aí em Santos. Já tava dando indícios que o Santos poderia fazer uma proposta, o Santos fez essa proposta. 31 anos, é um jogador que vai ajudar bastante o Santos. Talvez essa contratação do Léo Batistão, os rumores do Paulo Henrique Ganso
tenha muito a ver na questão do Neymar do ano que vem. E essa reunião que teve o pai do Neymar, tá tudo meio que se caminhando realmente para o Neymar voltar. Gabigol não renovou com o Flamengo, só no final do ano, o Palmeiras já saiu da jogada. As coisas parecem que tá caminhando e Santos depende muito desse acesso, né? Talvez tenha muito a ver isso daí, do Léo Batistão, que é amigo, né, pessoal do Neymar, né? Vamos esperar. Esse daí eu acho que a questão do Léo Batistão, acho que ele vem sim pro Santos, tá? Tem grandes chances aí o Léo Batistão. E então esses são os nomes, o Santos agitado no mercado, apesar de outros times já no primeiro dia da janela já ter contratado, o Santos agora correndo. Então o que o Carille falou? Que falta um goleiro, um zagueiro que ele falou, um centroavante. Então ainda falta um centroavante, 2 jogadores de lado de campo. O Léo Batistão pode fazer essas duas funções, talvez, né? Também de centroavante, ele fez isso no Santos na primeira passagem, né? Então tá prestes aí o Santos a contratar. Tem aquele jogador Maceió, né? Que o Santos tá, acredito que vai ser até pré-contrato, que a Portuguesa não quis liberar, que chega só em setembro. Que é um jogador de lado de campo. Até assisti um jogo dele ontem da Portuguesa com São Caetano pela Copa Paulista. É um jogador interessante. É óbvio, gente, quando a gente vê um jogo de um atleta, tem que ver o nível da competição e o nível dos outros jogadores. É igual eu falei do Jefferson Dias. É um bom zagueiro? Os números dele são bons? São bons. Né? Mas, meu, isso é o nível futebol colombiano. No futebol brasileiro, como será que ele se portaria? Numa Série B, talvez legal. Mas uma Série A, né? Aí eu já tô falando de ano que vem, né? Então é isso, pessoal. O Santos... outra notícia interessante. Alfredo Morelos foi emprestado para o Atlético Nacional por 6 meses. Não sei como é que foi os moldes, se o Santos vai pagar metade de salário, se foi um salário total. E ainda com uma cláusula que o Atlético Nacional pode prorrogar esse empréstimo e ter uma opção de compra. O Santos tinha que se livrar desse jogador, né? Tá bom, pessoal? É isso aí. Se inscrevam no canal. Bom domingo. E peço para todos se inscreverem, tá? Fiquem com Deus, um grande abraço.